Olá, meu nome é Flávio Bugiga, eu sou médico infectologista da CCH, daqui do Hospital Frei Gabriel, e hoje eu vou querer conversar um pouco com vocês sobre a questão de profilaxia pós-exposição. E aqui a gente vai abordar as principais profilaxias pós-exposição a uma relação sexual, tanto consentida e não consentida, quanto a algum acidente de trabalho, tá bom? Primeiros passos, né? Então, a gente está lá no pronto-socorro e vai receber um paciente ali que foi exposto, né, de alguma maneira. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o acolhimento desse usuário, entender o que aconteceu, deixar a pessoa confortável em contar a história, né, pra gente ali, pra gente conseguir fazer a anamnese completa da pessoa. A gente precisa avaliar o contexto da exposição. A questão do contexto é extremamente importante, porque é a partir do contexto que a gente vai definir para saber se essa pessoa tem indicação de fazer alguma profilaxia medicamentosa ou não. Caracterizar o risco da transmissão, né? Justamente para isso. Será que essa exposição que a pessoa está vindo procurar a gente é uma exposição de risco, né? Aqui vai lembrar, por exemplo, vira e mexe acontece de chegar pacientes para mim porque teve uma exposição de baixo risco, mas a pessoa fica bastante ansiosa, né? Já aconteceu aí de pacientes virem manter relação com camisinha, né, com preservativo e vir procurar a PEP porque estava com medo, por questão de ansiedade. Então não basta a pessoa falar que quer a profilaxia porque foi exposta. A gente precisa conversar para conseguir entender qual foi esse contexto da exposição que a pessoa relata ter ocorrido, né? E também conhecer a frequência do risco. Por exemplo, se a gente vai pensar em um caso de abuso sexual, se esse abuso é agudo, ou seja, aconteceu uma única vez e vem agudamente, né, logo depois, nesse período peri-abuso, para o pronto-socorro, a conduta é uma, né? Agora, se existe uma história de abuso crônico, né, de longa data, longo prazo, sempre o mesmo abusador, e chega ali pra gente, essa pessoa não vai ter direito a PEP pelos motivos que a gente vai explicar, mas assim, vai ter passado, né? Porque o último abuso pode, por exemplo, fazer menos de 72 horas, né, pensando em HIV, mas tem abusos prévios aí, né, que já passaram, então esse paciente não teria indicação. Então é importante saber qual que é a frequência de exposição, né? Ou então mesmo não pensando em abuso, né? Exposição sexual, de repente a pessoa ali teve uma exposição sexual há 5 dias atrás e uma exposição sexual hoje, e ela vem procurar PEP por causa da exposição de hoje, mas ela teve uma 5 dias atrás, então também não vai ter indicação, porque passou 72 horas, né? Então é importante esse tipo de coleta de história. Vamos falar aqui primeiro em relação ao HIV, tá? Primeira coisa que é importantíssimo lembrar: o primeiro atendimento após uma exposição sexual pensando em HIV é uma emergência médica. O que isso significa? Que não é uma fita azul, uma fita verde, né? Que a pessoa não vai poder ficar esperando 4, 5, 6 horas no pronto-socorro para ser atendido, né? Então, a emergência a não ser que tenha um caso de sala vermelha, esse paciente terá prioridade no atendimento. Por quê? Porque a PEP a gente precisa iniciar o mais precocemente possível, né? Então, a gente não vai ficar perdendo tempo com esse paciente. A gente vai coletar a história, vai fazer uma anamnese. É uma anamnese direcionada, não é aquela anamnese de meia hora, 40 minutos de atendimento. Então você faz uma anamnese direcionada com as perguntas que a gente precisa saber e fazer para conseguir direcionar esse paciente o mais rápido possível para a liberação da medicação, início da medicação e início da profilaxia. Então, no atendimento, o que a gente vai avaliar, né? A gente vai avaliar a condição sorológica de HIV para a pessoa exposta, porque a gente precisa saber qual que é o status sorológico dessa paciente no momento da exposição. Então, a gente vai testar esse paciente para HIV. Lembrando que a janela imunológica dos novos testes, desses testes mais recentes, que é o teste rápido que a gente tem disponível, inclusive no hospital, que é o teste de 4ª geração, é uma janela imunológica de aproximadamente 15 dias. Por isso que é importante a gente saber qual que é o contexto. Lembra que eu falei no começo? Qual que é o contexto da exposição e a frequência da exposição? Porque nós temos uma janela imunológica do teste de 15 dias. Então, se esse paciente faz o teste nesse momento, ele não está detectando os últimos 15 dias. Então, se teve uma exposição de risco nesses últimos 15 dias, esse teste, mesmo se ela adquiriu a infecção antes, vai vir negativo, né? Então, para que serve o teste de HIV no momento do atendimento? Para documentar o status sorológico da pessoa antes de acontecer aquela exposição aguda, tá certo? Se a gente tiver
acesso ao parceiro, né, ou então acesso à fonte da exposição, seja um paciente, seja o do parceiro sexual, a gente também vai testar a fonte. Por quê? Porque se a fonte não teve nenhum comportamento de risco nos últimos 15 dias e vem um teste negativo, a gente confia que a fonte não tem HIV. Então, com a fonte negativa, a gente não precisaria oferecer a PEP para a pessoa exposta, né? Então, a gente testa a pessoa obrigatoriamente e, se possível, lembre, se possível, a gente vai testar a fonte, não é uma testagem obrigatória, certo? Já que a gente vai fazer o teste para o HIV, a gente já faz teste de hepatite B, hepatite C e sífilis, tá? Na avaliação inicial para se definir a existência prévia desses agravos. Eu coloquei aqui o VDRL entre parênteses, mas não é obrigatório o VDRL, tá? Ainda mais na nossa realidade, que o VDRL acaba demorando para ficar pronto. A gente pode fazer o teste rápido, que é um teste treponêmico, tá? Da sífilis. Então a gente faz teste rápido para HIV, teste rápido para hepatite B, para hepatite C e teste rápido para sífilis no momento do atendimento da pessoa exposta, certo? A gente vai aproveitar esse atendimento inicial e reforçar o uso de maneiras de proteção, né? Então, se for em uma exposição de acidente ocupacional, né, seguir as regras de bom uso ali da seringa, das agulhas, do descarte, do manuseio. Se for uma exposição sexual consentida, lembrar a importância do uso do preservativo. E se for exposição sexual consentida frequente, né, se tem muita frequência de exposição, também lembrar da existência da PrEP hoje em dia para o HIV. E também vale lembrar que em relações heterossexuais, caso a exposição tenha sido para a mulher, oferecer a medida anticoncepcional de urgência, né, que seria a pílula do dia seguinte, caso aquela mulher não tenha desejo de gestar. Então vamos lá, HIV. A gente tem 4 perguntas-chave para a gente conseguir saber se vai indicar a PEP para aquele paciente exposto ou não. Primeira pergunta, o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? Segunda pergunta, o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV? Terceira pergunta, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas? E aqui eu digo, não é entre a exposição e o atendimento, é entre a exposição e o início da medicação, menos 72 horas. Quarto, a pessoa exposta é não reagente para HIV no momento do atendimento? Então vai fazer essas 4 perguntas e se a resposta for sim para todas, a PEP está indicada para HIV. Se em alguma dessas perguntas a resposta for não, a PEP não está indicada, tá? Então vamos destrinchar pergunta por pergunta. Então primeiro, tipos de materiais com risco de transmitir HIV. Então materiais com risco de transmissão é sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquido de serosas, por exemplo, peritônio, pleura e pericárdio, líquido amniótico e líquor. Então, em contato com um desses materiais, existe a chance de transmissão, a gente vai considerar a PEP. Se teve exposição a suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva, secreções nasais, nada disso transmite HIV. Então, não há necessidade de oferecer a PEP se foi esse tipo de exposição. Então, por exemplo, já aconteceu em atendimento comigo. O pessoal vai lá, beija uma pessoa e por causa do beijo quer fazer a PEP. Não tem indicação. Beijo não transmite, saliva não transmite. Ah, mas durante o beijo eu senti um gostinho de sangue. Então, durante o beijo eu tava com uma afta na boca. Não importa, tá? Tudo isso não tem risco de transmissão de HIV. Não tem indicação. Então, beijo não transmite, né? Não tem contato com saliva somente. Essa questão de sentir um gostinho de sangue na hora do beijo. Sangrou, não sangrou? Teve sangramento evidente? Sujou a boca de sangue? Não sujou, foi uma coisa que nem deu pra ver. Então não tem indicação, tá certo? Então, tipo de exposição. Quais exposições têm risco de transmitir o HIV? Então, a exposição percutânea, com membranas mucosas, cutânea em pele não íntegra e mordedura com presença de sangue. Tá? Então, precisa ter a presença de sangue. Então, nesse tipo de exposição, existe risco de transmitir.
Cutânea em pele íntegra ou mordedura sem presença de sangue, não tem risco. Isso daqui é importante também, porque já também chegou paciente referindo que foi mordido na rua por uma pessoa e queria fazer PEP, mas não tinha marca, não tinha perfuração de pele, não tinha tido sangramento, não tem problema. Então isso não transmite, tá? Agora, teve sangramento, aí existe risco de ter transmissão, a gente vai avaliar a questão da profilaxia, né? Aí a gente vai avaliar a profilaxia para quem recebeu o sangue, né? Não para quem foi mordido, caso não tenha tido nenhuma lesão na boca, tá certo? Agora, se estava com a boca sangrando e mordeu alguém e perfurou, né, saiu sangue, aí ambos aí teriam que ser avaliados. Então a gente precisa avaliar certinho a situação para saber se é uma situação de risco ou não. Tempo de exposição. Então, não há benefício de oferecer a PEP se passados 72 horas da exposição. Flávio, por que não tem benefício? Porque 72 horas é o tempo que o vírus do HIV vai ir ali do local que ele teve exposição, né, do local que ele teve contato com a pessoa, até chegar no santuário. Então, antes de 72 horas, a gente considera que o vírus HIV não chegou até o santuário. Então, a gente consegue prevenir a infecção pelo HIV, porque a gente bloqueia o ciclo de replicação do HIV antes de chegar em algum santuário. Depois das 72 horas, esse vírus provavelmente já chegou em algum santuário. Então não adianta a gente fazer profilaxia, a gente só vai retardar o diagnóstico. Vai ser maléfico para o paciente a gente oferecer essa profilaxia depois de 72 horas. Então, passou 72 horas, não tem indicação. Mas Flávio, é uma criança, a gente precisa fazer alguma coisa, faz 5 dias da exposição, não tem como não fazer nada. Gente, não tem indicação, não vai ter benefício. A gente vai ter que sentar, explicar para o responsável, explicar para o paciente que não tem indicação de fazer. Vai ter que fazer a partir daí só segmento sorológico, tá certo? Status sorológico do paciente no momento do atendimento. Então vamos lá. Amostra não reagente para HIV, primeiro teste rápido. Então a PEP está indicada se a resposta for sim para todas as outras perguntas, né? Amostra reagente para o HIV, tanto no primeiro teste quanto no segundo. Para quem não lembra, para fazer diagnóstico de HIV, nós precisamos de pelo menos 2 testes rápidos positivos de lotes e materiais, né, em empresas diferentes. Então, a gente tem um teste rápido, deu positivo, a gente tem que pegar um outro tipo de teste rápido de um lote diferente para fazer o segundo teste. Os 2 testes reagentes, a gente fecha o diagnóstico de HIV para essa pessoa. Então, a pessoa não pegou HIV dessa exposição. Ela já tinha previamente. Então, a conduta nesse caso não é ofertar PEP. É encaminhar essa pessoa para o serviço de referência, que no caso de Frutal é o CTA. Então, a gente encaminha essa pessoa para o serviço de referência e, a partir daí, ela vai fazer acompanhamento, segmento e tratamento para infecção do HIV. Não está indicado profilaxia, tá certo? Amostra com resultados discordantes. Então, teste rápido 1, reagente. Teste rápido 2, não reagente. Com esse resultado, a gente não consegue afirmar o status sorológico da pessoa. A PEP não está indicada e vai ter que encaminhar esse paciente para o CTA para fazer uma investigação mais aprofundada, tá certo? Recusa de PEP. O paciente exposto tem direito de recusar a PEP. Então, por exemplo, a gente está falando de um funcionário aí que sofreu um acidente pérfuro-cortante no hospital, vai lá, faz a notificação de acidente de trabalho, é encaminhado para atendimento para fazer PEP, mas por algum motivo, qualquer que seja, o funcionário recusa a PEP. Ele tem esse direito, todo paciente tem direito de fazer recusa de PEP. Qual que é o protocolo, né? Qual que é a orientação nesses casos? Vai ter que ficar muito bem documentado em prontuário que foi explicado os benefícios da PEP, que foi explicado os riscos de não fazer PEP, que foi indicado que o paciente tem indicação, que foi ofertada a PEP para o paciente e que mesmo assim, entendendo os riscos, entendendo os benefícios, aí ele optou por não fazer. Aí tem que deixar isso registrado no prontuário e para deixar documentado e não ter problemas no futuro, tá certo? Status da pessoa-fonte. Então, como eu disse, se possível, a gente vai testar a pessoa-fonte. É obrigatório a gente saber quem é a pessoa-fonte, testar a pessoa-fonte? Não é. A gente consegue tomar condutas sem saber a pessoa-fonte. Mas, se a gente souber a pessoa-fonte, fica mais fácil. Por quê? Porque se a pessoa-fonte for negativa e não tiver risco de estar em janela imunológica, por exemplo,
não é um usuário de droga, não é um morador de rua, não é uma pessoa que fica exposta a situação de risco, por exemplo, um trabalhador do sexo, tá? Então não preenche nenhum critério de risco, essa pessoa não apresenta sinais que possa estar em janela imunológica, então a gente pode conseguir confiar no teste. Então, se vier um teste rápido negativo na pessoa-fonte, a gente não precisa oferecer profilaxia para a pessoa exposta, né? Agora, se vier alguma coisa positiva na pessoa-fonte, a gente oferece a profilaxia direcionada para o que vier positivo. Então, pessoa-fonte não reagente para teste rápido do HIV, então a PEP não está indicada, né? Lembrando isso que eu falei, caso não tenha fator de risco para a janela imunológica, né? Pessoa-fonte positivo, então a PEP está indicada, a gente vai começar a PEP para a pessoa exposta e encaminhar a pessoa-fonte para o CTA para começar tratamento. Esse daqui é um fluxograma falando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Eu vou deixar um pouquinho aqui para tirar print, caso vocês tenham interesse, mas também a aula vai ficar disponível aí para vocês consultarem sempre que tiverem vontade e interesse. Falando agora em termos dos medicamentos. Então, medicação hoje para PEP contra o HIV. São 2 comprimidos por dia, sendo um comprimido contendo tenofovir com lamivudina, na dose de 300 mais 300 mg, e um comprimido contendo dolutegravir, na dose de 50 mg. Vai tomar um comprimido de cada frasco, todos os dias, no mesmo horário, por 28 dias, tá certo? Então, esse é o protocolo de PEP. Então, tenofovir com lamivudina, que é apelidado, que eu vou começar a chamar a partir de agora na apresentação de 2 em 1, para facilitar o nome, né, para falar. Então, é 2 em 1 com dolutegravir, que é o dolo, 2 em 1 mais dolo, tá? 300 mais 300, 2 em 1 e 50 mg do dolutegravir, duração total de 28 dias. Na impossibilidade de utilizar esse esquema. Então, se a gente não puder usar o tenofovir, como por exemplo, o paciente tem osteopenia, osteoporose, ou tem uma doença renal, ou pesa menos de 35 quilos, pode usar a zidovudina com lamivudina, que é o AZT mais 3TC, que é conhecido como Biovir. Então, a gente pode fazer Biovir mais dolutegravir. Na impossibilidade do dolutegravir, por qualquer motivo, pode usar 2 em 1 com a tazana e ritona, tazanavir com ritonavir. Na impossibilidade da tazanavir, pode usar 2 em 1 darunavir com ritonavir. Mas isso é uma coisa mais do especialista, né? Então, para vocês de pronto-socorro, 2 em 1 com dolo. Se lá na hora de preencher a ficha, né, de notificação da PEP, vai estar ali os critérios que pode usar um, pode usar outro. Se não puder usar algum deles, aí vai conversar com o especialista, ou então vai ligar para mim, no caso, para a gente discutir os esquemas que podem ser ofertados, tá certo? Então, lembrar 2 em 1 e dolo para os pacientes expostos como PEP de HIV. Aqui estão a apresentação dos comprimidos, né? Eu também vou deixar aqui essa tela para tirar print, alguma coisa que vocês quiserem podem tirar, e também vai ter aula para vocês consultarem, né? Porque não vai adiantar eu ficar falando aqui, porque vai ser difícil todo mundo decorar numa apresentação tão curta todos esses nomes e todas essas posologias. Observação. Isso também está na ficha de notificação, tá certo? Se o paciente faz uso de rifampicina, carbamazepina, fenitoína ou fenobarbital, a gente precisa aumentar o dolutegravir para um comprimido de 12 em 12, tá? E se faz uso de inibidor de pólvora de prótons, a gente vai ter que lembrar que inativa a absorção do atazanavir, né? Então, na impossibilidade de usar o dolo, a preferência vai ser para o darunavir. Para gestantes. A gestante é o mesmo esquema do paciente não gestante, né? Então, vai ser 2 em 1 com dolo na mesma posologia. Crianças, tá? Então, crianças do 0 até os 6 anos de idade vai ser Biovir com raltegravir. Então, zidovudina e lamivudina mais raltegravir. A partir dos 6 anos de idade, se a pessoa tiver mais de 30 quilos, se a pessoa tiver mais de 35 quilos, ela vai poder usar 2 em 1 e dolo como esquema do adulto, tá? Se tiver menos que 35 quilos, continua com o Biovir.
E aqui está o link para preenchimento da ficha de notificação de PEP, que é obrigatório o preenchimento completo da ficha, tá? Para encaminhar para a farmácia para a liberação da PEP, tá certo? Aí vai ter essa ficha tanto nesse link quanto disponível na farmácia. Nos casos que tiver indicação, é só solicitar na farmácia que consegue fazer a liberação da ficha para preenchimento pelo profissional de saúde. Agora a gente vai partir para a hepatite B, tá? Então, hepatite B, de novo, tem que avaliar o risco de transmissão. Vai ser contato com material biológico, contato sexual, como que foi. Vai ter que realizar a testagem para hepatite B na pessoa exposta e, se possível, na fonte. Por quê? Pelo mesmo raciocínio que a gente fez lá no HIV. O outro raciocínio que é importante é porque o tenofovir, que é da PEP, tem ação contra a hepatite B também. Então, se a gente for oferecer PEP para HIV, a gente precisa saber do status sorológico de hepatite B do paciente que vai começar a profilaxia. Porque a gente não pode começar o tenofovir e depois tirar de uma vez no paciente que é portador do vírus da hepatite B. Tá? Então, é muito importante a hepatite B nesse contexto também de testagem. E a profilaxia ela é feita com vacinação, que vão ser 3 doses, e com a imunoglobulina para a hepatite B, que vai ser na dose de 0,06 ml por quilo, máximo de 5 ml, IM em um grupo muscular diferente da vacina. E a gente tem até 7 a 14 dias para fazer a administração dessa imunoglobulina, tá? O ideal seria o mais rápido possível, mas tem até 7 a 14 dias para fazer a administração. Como que vai funcionar o raciocínio para hepatite B? Então, pessoa exposta, não vacinada, então não tem vacinação, não tem documentação nenhuma. E a gente tiver acesso à pessoa fonte, né? Então, pessoa exposta não vacinada. Pessoa fonte reagente para hepatite B, a gente vai indicar vacina e imunoglobulina para pessoa exposta. Pessoa fonte é não reagente para hepatite B, a gente vai indicar somente a vacinação para ir vacinar e criar a imunidade. E sorologia desconhecida da pessoa fonte, a gente vai só vacinar. Vacinação incompleta, a gente vai fazer, se a pessoa fonte for reagente, vacinação e imunoglobulina. Na fonte não reagente, a gente só vai completar a vacinação. E na fonte desconhecida, só vai completar a vacinação. Para resposta vacinal conhecida e adequada, ou seja, tem um anti-HBs positivo maior que 10. Nenhuma medida para nenhuma situação, porque a pessoa exposta é imune, tá? Sem resposta vacinal após a primeira série de 3 doses. Então, já fez uma série de 3 doses, a gente dosou o anti-HBs da pessoa exposta e continua negativa. Então, a gente vai fazer imunoglobulina e vai repetir as vacinas, tá? Se a pessoa fonte for reagente. Se a pessoa fonte for não reagente, a gente só repete o esquema vacinal. E se a pessoa fonte é desconhecida, a gente repete o esquema vacinal. E sem resposta vacinal após segunda série, ou seja, tomou 6 doses de vacina no total, na pessoa fonte conhecida, né, reagente, aí para a pessoa exposta, se a pessoa fonte é reagente, a gente vai fazer só imunoglobulina em 2 doses. Não reagente, nenhuma medida específica. E a fonte desconhecida, imunoglobulina, 2 doses. Tá certo? E se a pessoa exposta tem uma reação vacinal desconhecida, seria interessante fazer o teste do anti-HBs, né? Então vai testar o anti-HBs para a gente saber qual conduta tomar. Mas, se não conseguir, a gente segue como se a pessoa exposta fosse não imune, né? Fosse não vacinada e seguiria o mesmo fluxo. Exposição sexual, né? Então, os comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B. Então, a gente vai buscar identificar a situação que a pessoa foi exposta contra a hepatite B. Caso a pessoa seja suscetível à hepatite B, estão indicadas as vacinas e a imunoglobulina. A gente precisa aplicar o mais precocemente possível, preferencialmente a vacina nas primeiras 24 horas, mas a imunoglobulina pode chegar até 14 dias, certo? E as vítimas de violência sexual, para pessoas presumivelmente suscetíveis, expostas a pessoas infectadas pelo vírus ou que pertencem a um grupo de risco, a um grupo alto de risco para hepatite B, ou seja, pessoas que usam drogas, moradores de rua, profissionais do sexo, está indicada a administração da imunoglobulina e vacina para hepatite B. O mais precocemente possível, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas, mas podendo chegar até no máximo 14 dias.
Aqui também está o fluxograma de tudo isso que a gente abordou aqui, tá certo? Aliás, desculpa, esse fluxograma aqui não é da hepatite B, né? Hepatite B vai ser esse fluxograma aqui. E aqui a gente vai falar um pouquinho em relação à sífilis, tá certo? Então, sífilis, como que a gente vai proceder? A gente vai primeiro fazer o teste rápido na pessoa exposta, né? Então, se teste rápido negativo, a gente vai tentar a pessoa fonte. Se a pessoa fonte tem um teste rápido negativo, não tem nada a ser feito, certo? Se a pessoa exposta tem um teste rápido negativo e a pessoa fonte é positiva, a gente vai ofertar a profilaxia que é feita com bezetacil. São 2.400.000 unidades, então 1.200.000 em cada nádega, dose única e fez a profilaxia, tá certo? Se a pessoa exposta tem um teste rápido positivo, a gente precisa saber se esse teste rápido positivo é uma cicatriz sorológica ou se é uma sífilis ativa. Para isso, a gente vai ter que conversar com o paciente. Esse paciente já se testou previamente para sífilis? Já fez algum tratamento para sífilis? Já fez alguma coisa referente a sífilis? Não, nunca fez, nunca testou, não sabia que tinha, veio positivo. Então, a gente não vai fazer profilaxia, a gente vai fazer tratamento, tá certo? Então, vai tratar a sífilis. Esse paciente já teve sífilis prévia, já tratou, tem controle de cura, tem um VDRL prévio baixo, a gente vai testar novamente o VDRL dessa pessoa. Se VDRL mantido na mesma titulação, é só uma cicatriz sorológica. Se teve aumento de 2 titulações do VDRL, é uma nova infecção, a gente vai tratar. Para a cicatriz sorológica, a gente oferece a profilaxia. Para sífilis, a doença, né, de sífilis diagnosticada, ou seja, uma reinfecção, a gente oferece tratamento. Para gonorreia, clamídia e tricomoníase, tá? Então, para essas três, para exposição sexual consentida e para acidente pré-pérfuro cortante, não está indicado profilaxia, tá certo? A não ser que a pessoa fonte tenha sintomas. Então, uma exposição sexual consentida que tem acesso ao parceiro sexual, tem como perguntar se está com algum sintoma de gonorreia, clamídia, tricomoníase. Se tiver sintomático, a gente vai tratar. Caso não tenha sintoma nenhum, vai só observar, certo? Em caso de abuso sexual, aí sim está indicado fazer a profilaxia para essas três doenças. Então, profilaxia para as três, né? Então, sífilis foi o que eu falei, né? Então, 2.400.000 unidades. Para gonorreia e clamídia, a gente vai usar ceftriaxona mais azitromicina, tá? Então, cef 500mg e azitro 2 comprimidos de 500, ambos em dose única. E tricomoníase, a gente vai ofertar o metronidazol 2 gramas, dose única também. E para a gente terminar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de hepatite C. Então, hepatite C, a gente vai testar a pessoa exposta e, se possível, a pessoa fonte, né? Tem que lembrar que a janela imunológica para hepatite C é de até 130 dias, então é uma janela mais longa, e que não existe uma profilaxia própria, né? Então, se a pessoa exposta é negativa e a pessoa fonte é positiva, a gente vai ter que fazer o acompanhamento desse paciente via CTA para ver se essa pessoa vai desenvolver sinais de hepatite aguda ou se vai cronificar uma hepatite ou se não vai ter adquirido o vírus, né? Agora, se ambos negativo, encaminha a pessoa exposta para seguimento, porque precisa repetir essa sorologia mais vezes por causa do tempo longo de janela da hepatite C. Então, essa aula, gostaria muito de agradecer. Fico à disposição caso vocês tenham dúvidas no pronto-socorro, né, nos atendimentos. E a CCH fica aí à disposição para discutir os casos que vocês acharem pertinentes. Até mais!